Imagine um Japão marcado por guerras constantes, códigos de honra inquebráveis e homens que dedicaram toda a vida à espada. Antes de existirem exércitos modernos, eram samurais que decidiam o destino de clãs inteiros, moldavam a política do país e criavam lendas que atravessaram séculos. Cada nome que você vai ouvir neste vídeo não é apenas parte da história, mas símbolo de estratégia, disciplina, lealdade e, muitas vezes, tragédia. Alguns foram heróis admirados, outros figuras temidas, mas todos deixaram marcas profundas no Japão feudal. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer os 10 samurais mais famosos que já existiram, entendendo quem eles foram, por que se tornaram lendários e como suas histórias continuam influenciando filmes, animes, jogos e a cultura pop até hoje. Fique até o final, porque os últimos nomes desta lista carregam histórias tão impressionantes que parecem ficção, mas são totalmente reais. Vamos começar com um nome que com certeza você já ouviu. Miyamoto Musashi é sem dúvida um dos samurais mais conhecidos de toda a história japonesa. Nascido no final do século XVI, ele se destacou não apenas por sua habilidade incomparável com a espada, mas também por sua filosofia de vida e estratégia de combate. Musashi venceu mais de 60 duelos mortais ao longo da vida, muitos deles contra espadachins renomados, sem jamais ser derrotado. Ele desenvolveu o estilo Niten e Serair, que utilizava duas espadas simultaneamente, algo extremamente incomum para a época. Além de guerreiro, Musashi foi escritor, pintor e filósofo, deixando como legado o livro dos Cinco Anéis, estudado até hoje por estrategistas e líderes. Sua vida representa a busca incessante pela perfeição, disciplina absoluta e domínio total do corpo e da mente. Ele não era apenas um matador, era um artista da guerra e da vida. Em seguida, temos uma figura central na unificação do Japão: Oda Nobunaga. Ele foi um dos samurais mais influentes e temidos do Japão feudal, sendo peça-chave no processo de unificação do país durante o período Sengoku. Conhecido por sua brutalidade, inteligência estratégica e visão inovadora, Nobunaga rompeu com tradições antigas e utilizou armas de fogo de forma eficiente no campo de batalha, muito antes de seus rivais. Ele não era apenas um guerreiro, mas um líder que entendia política, economia e guerra como partes de um mesmo jogo de poder. Sua ambição era clara e implacável: dominar todo o Japão. Embora tenha sido traído e forçado ao suicídio antes de concluir seu objetivo, suas conquistas abriram caminho para seus sucessores. Oda Nobunaga ficou marcado como um samurai que mudou completamente a forma de fazer guerra no Japão, um verdadeiro visionário impiedoso. Depois de Nobunaga, vem o homem que colheu os frutos de seu trabalho, Tokugawa Ieyasu. Ele foi o samurai que finalmente concretizou a unificação do Japão após décadas de conflitos internos. Diferente de outros líderes mais impulsivos, Ieyasu era paciente e calculista e extremamente estratégico. Ele soube esperar o momento certo para agir, acumulando poder e aliados ao longo dos anos. Após vencer a decisiva Batalha de Sekigahara, Tokugawa se tornou shogun e fundou o shogunato que governaria o Japão por mais de 250 anos. Seu governo trouxe estabilidade, controle social rígido e um longo período de paz, conhecido como o período Edo Tokugawa. Ieyasu é lembrado como um samurai que venceu não apenas pela espada, mas pela inteligência, disciplina e uma incrível visão de longo prazo. Agora, vamos falar de uma das maiores rivalidades da história. O primeiro nome é Takeda Shingen, um dos maiores estrategistas militares do Japão feudal. Líder do clã Takeda, ele era conhecido por sua habilidade em comandar grandes exércitos de cavalaria e por seu profundo conhecimento de táticas de guerra. Shingen acreditava que a vitória dependia de movimento, velocidade e adaptação constante, princípios que aplicava com extrema eficiência. Seu lema: rápido como o vento, silencioso como a floresta, feroz como o fogo e imóvel como a montanha. Inspirado na arte da guerra chinesa,
refletia sua filosofia no campo de batalha. Mesmo após sua morte, sua reputação como um gênio militar continuou a influenciar gerações de guerreiros. Takeda Shingen se tornou símbolo de liderança, estratégia e poder militar. E o grande rival de Takeda Shingen era o Etsuji Kenshin, conhecido como o Dragão de Echigo. Kenshin foi um samurai lendário, tanto por sua habilidade em combate, quanto por sua devoção espiritual. Diferente de muitos guerreiros da época, que lutavam por poder e terras, Kenshin era profundamente religioso e acreditava ser a reencarnação de uma divindade da guerra, lutando por justiça. Ele e Shingen protagonizaram uma das rivalidades mais famosas da história japonesa, enfrentando Sei em várias batalhas épicas, como as batalhas de Kawanakajima. Kenshin era tão respeitado que quando Shingen morreu, ele chorou a perda de seu maior adversário. Ele seguia rigidamente o código de honra samurai, e sua postura ética e genialidade militar fizeram dele uma figura quase mítica na história japonesa. Nosso próximo samurai é famoso por seu estilo único Date Masamune. Ele era conhecido por sua aparência marcante e personalidade ousada, usando um capacete com uma enorme lua crescente dourada, e sendo cego de um olho, o que lhe rendeu o apelido de Dragão de um Olho. Ele se destacou como um líder carismático e extremamente ambicioso. Masamune expandiu seus territórios de forma agressiva e tinha um grande interesse por culturas estrangeiras, algo raro entre os samurais da época. Ele chegou a apoiar missões diplomáticas japonesas à Europa, e até mesmo tolerou o cristianismo em seus domínios, demonstrando uma visão muito à frente de seu tempo. Sua imagem ficou eternizada como a de um samurai destemido, estrategista e inovador, que não tinha medo de desafiar as tradições e deixar sua marca no mundo. Agora, vamos falar de um verdadeiro herói. Sanada Yukimura é lembrado como um dos maiores heróis trágicos do Japão, conhecido por sua lealdade inabalável e coragem extrema. Ele ganhou fama durante o cerco de Osaka, onde defendeu o castelo de Osaka contra as forças muito superiores de Tokugawa Ieyasu. Yukimura utilizava táticas defensivas brilhantes, transformando a fortaleza em uma verdadeira armadilha para seus inimigos. Mesmo sabendo que a derrota era praticamente inevitável, ele liderou seus homens em ataques ferozes e audaciosos, chegando a quase capturar o próprio Ieyasu. Ele lutou até o fim, e sua morte em batalha consolidou sua imagem como o samurai que nunca se rendeu. Yukimura é admirado até hoje como o exemplo máximo de bravura e honra diante da adversidade. O oitavo nome em nossa lista é uma figura que transita entre a história e a lenda Hattori Hans. Ele foi um samurai intimamente ligado ao mundo dos ninjas, sendo responsável por liderar e organizar grupos especializados em espionagem, sabotagem e táticas de guerrilha. Ele serviu fielmente a Tokugawa Ieyasu, desempenhando um papel crucial em momentos decisivos, como ajudar Ieyasu a escapar de território inimigo após a morte de Oda Nobunaga. Hans era conhecido por sua habilidade em guerra irregular, inteligência e lealdade absoluta. Sua reputação cresceu tanto que seu nome acabou se tornando sinônimo de ninja em várias representações culturais, como filmes e animes. Mesmo sendo uma figura histórica real, Hattori Hans entrou para o imaginário popular como um guerreiro mestre das sombras, quase sobrenatural. Nosso penúltimo samurai é Minamoto no Yoshitsune, um dos guerreiros mais brilhantes e trágicos do Japão medieval. Ele viveu muito antes da maioria dos outros desta lista, no século XII. Reconhecido por sua genialidade militar, ele venceu batalhas praticamente impossíveis, usando estratégias inovadoras e movimentos inesperados, que pegavam seus inimigos completamente de surpresa. Suas vitórias na Guerra Genpei foram decisivas para a ascensão de seu clã. No entanto, apesar de suas vitórias, a popularidade e o talento de Yoshitsune despertaram a inveja de seu próprio irmão mais velho, o líder do clã, Minamoto no Yoritomo. Traído, Yoshitsune foi forçado a uma vida de fuga e, posteriormente, ao suicídio. Sua história mistura heroísmo, drama e injustiça, tornando-o uma das figuras mais romantizadas da cultura japonesa, o arquétipo do samurai virtuoso traído pelo destino. Por fim,
Chegamos ao homem que é frequentemente chamado de o último samurai Saig Takamori. Vivendo já no século XIX, durante o período de modernização do Japão, ele foi uma figura central na restauração Meiji, que devolveu o poder ao imperador. No entanto, ele se opôs às rápidas mudanças que vieram depois, como a abolição da classe samurai e a adoção de costumes ocidentais. Saig liderou a rebelião de Satsuma em 1877, enfrentando o novo exército imperial moderno, em nome dos valores e da honra tradicionais dos samurais. Mesmo sendo derrotado, sua postura firme e sua morte honrosa em batalha o transformaram em um símbolo de lealdade e resistência cultural. Saig Takamori encerra nossa lista como a personificação do fim de uma era, representando o choque entre tradição e modernidade que definiu o Japão contemporâneo. Espero que você tenha gostado de conhecer as histórias desses guerreiros lendários. Sebok, curtiu? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Comente aqui embaixo qual desses samurais você achou mais impressionante. Obrigado por assistir e até a próxima.